domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. No 27, Deus diz: criou Deus a sua imagem, o homem. A imagem de Deus o criou, o homem, mulher os criou. Criou Deus, o homem, a sua imagem. Essa imagem não é imagem física. Quando nós olhamos no hebraico e no aramaico, quer dizer tudo que Deus tem, Ele deu a nós. Não é que nós fisicamente parecemos com Deus. Amém? A imagem e a semelhança é tudo que Ele tem dentro, Ele, aleluia, já manifestou em nós. Então Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança, criou Deus. Guarde isso. Pai, muito obrigado. Nós estamos aqui nessa noite porque você é maravilhoso. Nós estamos aqui porque a tua bondade nos alcançou. Ah, Senhor, não é por nossa causa, é por tua causa, porque você tem sido muito maravilhoso. Por isso nós queremos te render glória e honra, que essa palavra rema, ela venha falar aos nossos corações, que nós possamos sair daqui transformados pelo poder da nossa renovação da mente, da nossa alma, do espírito, e saímos daqui habilitados para viver uma semana abençoada em nome do Senhor. Todo espírito contrário à sua realidade, tudo que quer bloquear a mente das pessoas, que não querem que elas entendam a tua palavra, nós repreendemos agora e anulamos na autoridade do nome que é sobre todo nome, e vidas, ouvidos, mente será aberto para receber a sua palavra agora, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Então você já entendeu que Deus te criou. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Era tudo abismo. E Deus criou todas as coisas. E Ele criou todas as coisas primeiro, para depois criar o primeiro homem, o homem Adão. E viu Deus que não era bom o homem viver só, e Ele criou Eva. Então você precisa começar a entender: Deus não criou você e depois criou coisas para que você pudesse, aleluia, desfrutar. Deus criou coisas para depois criar você, para que você pudesse desfrutar da criação de Deus. Então tudo que você e eu precisamos para viver enquanto estivermos na terra já foi criado por Deus. Deus não vai criar nada, Ele já criou todas as coisas para que você, para que eu pudéssemos nessa trajetória de vida viver aquilo que Ele criou, para que nós pudéssemos gozar do fruto, aleluia, da sua criação. Primeira coisa. A segunda coisa, quando Deus nos criou, Ele nos criou para um propósito. E esse propósito, ele está afincado com a nossa missão. E qual é a nossa missão? Eu sempre digo que para você descobrir a sua missão, você precisa começar a servir. Servir é uma escola que nos alinha com o propósito de Deus. Toda vez que começamos a servir, aleluia, em áreas da nossa vida, nós vamos descobrir o que gostamos de fazer, o que temos habilidades naturais e que o Senhor vai trazer para as habilidades espirituais. Amém? Você pode ser um bom médico e ter habilidades espirituais? Sim. O médico da Karina é um médico de Deus. Frequenta, não, ele é um adorador. E toda vez que nós fomos para a consulta, ele diz: então orem, então falem com Deus, então vamos orar junto, Deus vai estar nisso, Deus vai fazer isso.
Então ele pega a habilidade que Deus deu para ele natural, que é cuidar de pessoas, assim como eu e o pastor cuidamos de vocês, só que ele leva para o lado da medicina. Mas lá ele exerce também, aleluia, a palavra chamada Jesus, porque eu creio que quando ele está operando, ele chama o Senhor para a sala de cirurgia. Quando ele começa o seu dia, ele chama o Senhor Espírito Santo para a sua sala de atendimento. E mesmo assim somos nós. Deus nos deu habilidades naturais que vai se formar em habilidades espirituais. Então entenda, aquilo que você faz bem naturalmente, você vai, aleluia, usar para o mundo espiritual. Quem está entendendo? Mas muitas pessoas estão, aleluia, pegando aquilo que Deus colocou na sua mão e está negligenciando aquilo que Deus nos chamou para fazer. Aleluia, em 1 Timóteo, aleluia, coloca aí meninos, aleluia. Em 1 Timóteo 4, 14 e 15 diz: não negligencie o dom que está escrito. Que diz mais? Com imposição de mão dos presbíteros. Aí põe no outro versículo, aleluia. Seja diligente, seja rápido nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Aqui, aleluia, Paulo está falando para o seu filho, aleluia, Timóteo. Não seja negligente ao dom que Deus te deu. E nós estamos vendo muitas pessoas na igreja angustiados, tristes, apáticos, sem alegria, muitos queixosos. Por quê? Porque estão negligenciando aquilo que Deus entregou na sua mão. Você tem um dom e é responsabilidade sua cuidar, zelar e praticar aquilo que foi te dado de graça. Deus te deu, Deus colocou habilidades nas suas mãos. E quantas das vezes nós vemos que aquela mesma história de sempre: eu tenho medo, eu não consigo, é muito difícil, eu não tenho muito jeito, mas eu acho que Deus errou quando Ele me deu essas habilidades, porque eu não sei como manejar essas habilidades. E acabamos, aleluia, preso ao nosso destino e não saímos do lugar. Você conhece pessoas que não conseguem sair do lugar? Quem conhece? Pessoas que passam ano, vira ano e nada acontece, nada muda, tudo está no mesmo lugar. E a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Se não tem novidade de vida, alguma coisa está acontecendo. Ainda que a novidade seja choro, ainda que a novidade, aleluia, seja também dias maus, mas você vai ter novidade para depois contar os milagres e os feitos do Senhor sobre a sua história, sobre o seu destino, porque afinal de contas Ele já criou tudo para você, aleluia, atuar naquilo que Ele te chamou. Não negligencie o dom que há em ti. Não tenha medo. Não faça pouco. Coloque para fora o dom que há em ti. Nós temos visto pessoas com uma mentalidade da palavra eu não consigo. Você fica preso no seu destino. Você precisa acabar com essas palavrinhas: eu não consigo, eu não consigo, e colocar: se Deus me chamou, Ele é fiel e Ele vela pela sua palavra. Eu vou em nome de Jesus Cristo. Tire do seu dicionário, tire da sua mente: eu não consigo. A Bíblia diz: tudo posso, tudo posso, tudo posso, tudo posso, tudo posso. Você
não crê nisso? Então comece a dizer: ao invés de eu não consigo, tudo eu posso naquele que me fortalece. E quem te fortalece? Sou eu? É o teu marido? É o teu filho? Não, é Jesus Cristo que te fortalece. Destrava essa mentalidade pequena, religiosa, mesquinha, de dizer eu, a primeira pessoa. Você não entende que o seu dom, aleluia, não é para você? Você não entende que Deus te chamou e você não pode ser negligente com aquilo que Deus colocou na tua mão? Talvez você está orando e você ora assim: Deus, as coisas não andam. Pai, está tão difícil. Ai, Pai, mais um ano. Já estamos no meio do ano e nada muda. Sabe por quê? Porque Deus está esperando uma atitude tua de mudança e de transformação. Você dizer para Ele no teu joelho: eu não consigo, mas quando eu tenho um Deus poderoso, eu sei que eu vou conseguir, porque a força vem do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, quando eu tive o 6º derrame, você não imagina o que eu ouvi dos médicos. Uma junta de médicos diante do meu quarto. Mandaram chamar o pastor Lúcio. Eram 7 horas da manhã, não me esqueço, tinha um relógio redondo no meu quarto. E entrou primeiro o meu médico, doutor Humberto, que era o meu médico neurologista. Hoje já aposentado, ele cuidou de mim muitos anos. Eu sou muito grata a Deus por ter colocado ele na minha vida. Depois entrou o psiquiatra. Depois entrou o psicólogo, eu lembro até hoje. Depois entrou a nutricionista. E depois entrou a fono. Ficou tudo em minha volta, porque eu não conseguia mastigar. Você sabe, quem tem derrame, aleluia, não consegue comer coisa, aleluia, que tem caroço, tem grãos, tudo é pastoso, é líquido. Quando eu comia, 90% da minha comida caía, porque, aleluia, a debilidade da minha boca era muito torta. Eu estava com meu lado esquerdo totalmente paralisado, os meus olhos paralisados, a minha boca paralisada. E o meu médico disse com essas palavras: nós estamos aqui porque queremos, aleluia, levar você para uma pesquisa. Nunca ninguém na terra, desde que eu me conheço como médico, viu uma pessoa ter 6 derrames e ainda está vivo, e você ainda está viva e lúcida. E ele disse: você sabe, aí a psicóloga veio, você sabe que você vai ter muita dificuldade para voltar a falar, a voltar a andar, e muita dificuldade, aleluia, para muitas coisas na sua vida. Você sabe, ela não disse que eu não ia, mas era como se dissesse, era uma sentença, que você vai precisar de cuidados quase praticamente 24 horas. Esse é o seu estado. Nós estamos aqui porque queremos cuidar da sua mente, queremos cuidar do teu físico, queremos cuidar, aleluia, de toda a área do teu corpo. Naquela hora, quando todos saíram, ficou só o pastor Lúcio, aleluia. Eu não sei se ele lembra, mas deve lembrar, porque foram mais de 40 internações. Então você imagina o que eu já vivi em 40 internações, quase todas em UTI, estado de morte, estado vegetativo, perdendo a memória. Então, aleluia, eu disse para ele: vamos orar. Você lembra? Aleluia, eu disse, e nós vamos orar, e Deus vai falar. E nós oramos, aleluia. Deus falou? Não, mas nós oramos. Mas quando foi, eu já tinha 15 dias que estava internada, aleluia, o médico não tinha previsão de alta, eu ia ser pesquisada por eles, aleluia. Aí ele, aleluia, o Espírito Santo a 1h da manhã me visitou, aleluia. Eu disse: Senhor, eu quero ir para minha casa, eu quero estar perto dos meus filhos, eu sinto saudade da igreja, eu sinto saudade dos irmãos. Aí 1h da manhã aquela luz entrou sobre o meu quarto, e aleluia, quando aquela luz foi pousada na minha cama, aleluia, eu ouvi uma voz, irmãos, que não foi a primeira nem a segunda nessa minha trajetória, e aquela voz disse: filha, ainda hoje
disse: eu te levarei para a tua casa. Confia e espera e dorme. E eu senti uma mão sobre mim e eu dormi o sono do justo. Quando foi no outro dia, meu médico ia 6, 6:30. Ele olhou para mim: tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí passa outro médico: tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí passa outro: tudo bem, tudo bem. Quando foi 11 horas da manhã, o meu médico entrou de novo e disse: eu não sei o que está acontecendo comigo. Os outros médicos vão ficar tudo doido, mas eu vou te mandar para casa. Eu não prego de ouvir falar. Quando eu te dou direção é porque eu sei quem é Deus e sei que Ele pode mudar a tua história. Porque Ele não mudou a minha porque eu sou predileta. Ele mudou porque Ele é Deus, Ele é Pai. E quando você sabe a sua identidade, você não anula, aleluia, a identidade de filho. Eu fui para casa e eu estava na minha igreja, lá no canto, toda, aleluia, toda torta. Entrei carregada por 2 irmãos. Tinha uma cadeira preparada para mim, um negócio para mim enfiar o pé lá, porque eu era toda torta. Uma pessoa que tem Deus, você já sabe. Mas naquela noite, Deus havia falado comigo: vou fazer algo. E eu pensei: vai fazer algo, aleluia, com alguém. E o Senhor disse para mim, 3 horas da tarde, dia das mães: se arrume, aleluia, vá para a igreja. Estava um frio. As crianças não queriam que eu fosse. Por quê? Porque eu estava com muita dor. Quem tem derrame sabe, aleluia, que o lado que você tem fica gelado. Eu até hoje sinto essas dores do frio quando faz frio. Mas naquela noite, o Senhor queria fazer um milagre. E eu quero te dizer: não negligencie o dom que Deus te deu. Porque eu poderia dizer: eu não vou, Senhor, eu estou com dor, olha o meu estado, eu fiquei tanto tempo na UTI, eu estou debilitada. Mas havia um comando: vá para a igreja, porque eu quero fazer nessa noite maravilhas. Eu pensei assim: eu vou estar orando por alguém lá no meu cantinho e Deus vai operar um milagre. Não, naquela noite Deus queria operar um milagre em mim e através de mim, porque Ele sabe o dia, Ele sabe a hora. Por isso que eu digo: não negligencie os cultos. Num culto que você vier, Deus pode mudar o seu destino.